Aqui para dizer o seguinte: uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais revela que o uso excessivo de telas piora a saúde mental de diferentes gerações. Seja criança, adolescente ou idoso, todos são afetados e podem desenvolver sintomas de estresse, depressão e também ansiedade. Para ampliar esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio, já está conosco aqui no estúdio, a psicóloga Fernanda Hermínia. Ela está com a Aline Aragão. Isso mesmo, Lucas. A Fernanda Hermínia, psicóloga, já aqui com a gente para ampliar esse assunto. Eu quero primeiro te desejar bom dia, te desejar também boas-vindas aqui ao Sergipe no Ar. Bom dia, obrigada. Lucas trouxe, ali na cabeça, uma introdução sobre esse tema que a gente vai discutir, que é o uso excessivo de telas. Ultimamente a gente ouve muito se falar sobre o uso de telas, os prejuízos para crianças e adolescentes. A gente vai trazer esse tema, mas essa pesquisa mostra esse dado importante. Independente de idade, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo acaba sendo prejudicado com esse uso excessivo. É isso mesmo? Exatamente. O uso excessivo de telas, ele traz prejuízos para a saúde como um todo. Tanto a saúde física como a saúde mental. Então, se nós pegarmos a terceira idade, a melhor idade, como se chama, os prejuízos são: os idosos passam muito mais tempo na tela, então eles caminham menos, eles vão ter tendência a ficar mais obesos, e isso gera outros problemas cardiovasculares, além de que vai tendo um isolamento, vai ficando assistindo muito televisão, por exemplo, e esse idoso não conversa, então vai limitando também as capacidades cognitivas, que na idade mais avançada já vai tendo uma diminuição, por assim. Já a infância e a adolescência, o uso de telas é muito mais preocupante. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde diz que até 2 anos não deve se usar nenhuma tela. De 2 a 6 anos, 1 hora de tela por dia. De 6 a 10 anos, 2 horas de tela. Por quê? Porque tem um atraso global no desenvolvimento motor, no desenvolvimento neuropsíquico, no desenvolvimento cognitivo dessa criança, além da socialização. Então, o uso de telas, por exemplo, para a criança comer, se alimentar. Os estudos de nutrição também mostram que vai tendo seletividade alimentar. Vai tendo um atraso no desenvolvimento da fala. Os estudos de fonoaudiologia também demonstram isso. E na questão da psicologia, todo o desenvolvimento cognitivo, aprendizagem, memória, desenvolvimento motor. Então, alguns pais dizem assim: mas não vai precisar aprender a ler e escrever, porque ele desliza a tela. Mas o movimento de pinça, que é esse movimento que nós fazemos assim, é um movimento super importante para a vida do dia a dia. Não é só para escrever, é para você abrir o botão da sua calça, para você amarrar um cadastro, para você fechar um feche. Então, isso não desenvolve outras habilidades. O movimento do corpo, ele proporciona o desenvolvimento da mente. E, Fernanda, eu chamo o Lucas para essa conversa, sim, porque assim, é um assunto que envolve a todos. A gente vive numa era digital, as crianças já nascem, já estão ali com um tablet na mão, com a televisão ali, são várias opções de entretenimento na televisão, no tablet, no celular. E essa pesquisa, Lucas, mostra esse agravante para os idosos, por exemplo, na pandemia. Quando não tinha como sair de casa e eles ficaram ali presos no celular o tempo todo e acabou se acostumando a isso, passando até a sentir falta quando não está o celular por perto, fica cadê o celular, o que é que eu faço sem o celular? E isso é bem, bem perigoso. Todo mundo deve ter na família aí, a doutora Hermínia deve acompanhar isso no consultório, sempre tem uma tiazinha do Zap, A tiazinha do Zap está ali o tempo todo no WhatsApp, está no Instagram. Quem mais curte minhas coisas são minhas tias, estão ali o tempo todo, E de fato tem essa questão da problemática. Agora, dentro do que a senhora falou, uma coisa me chamou muita atenção, porque eu já tinha ouvido falar sobre esse até 2 anos, 0 telas. 0 telas. Isso aí eu já tinha ouvido, mas de 2 a 6 anos, no máximo 1 hora de tela. Isso eu não tinha prestado pelo menos atenção ainda. E aí me chama bastante atenção, porque eu já vi pais preocupados. Até 2 anos, 0 tela. Meu filho não vai ver tela nenhuma. Mas de 2 a 6 só pode 1 hora. E aí, às vezes, o pai pensa, passou de 2 anos, agora pode liberar, vai assistir Galinha Pintadinha, vai ver tudo com tranquilidade. E aí entra uma outra questão que eu queria que a senhora comentasse sobre isso também. As escolas, as instituições de ensino, até como forma de divulgar um ensino de qualidade e tudo mais, trazem a ideia desse ensino com o uso dos aparelhos e dos equipamentos multimídia, de tecnologia e tudo mais. Nessa faixa de 2 a 6, a criança já está na escola.
E aí na verdade, uma antipropaganda, então, dizer, por exemplo, que nessa fase o aluno terá acesso a esse tipo de equipamento, porque não deveria ter. É isso? Eu estou interpretando corretamente? Sim. Com a pandemia, a situação escolar mudou, não só a situação escolar, né? Então, ficou como se as grandes... tudo que está mídia online ficaria como melhor do que o presencial, pois facilitaria a vida. Mas todos os estudos, então, vocês citaram aqui um estudo de medicina, mas se a gente pega, por exemplo, na medicina a questão da oftalmologia, você vai ver o prejuízo disso para a visão, nas crianças e nos idosos principalmente, por conta da luz azul. Então, por exemplo, os estudos de desenvolvimento infantil, apesar deles serem antigos, eles continuam clássicos. Você refaz as pesquisas e continuam a mesma coisa. Então, se você não desenvolve a psicomotricidade, você não vai desenvolver certas questões cognitivas da sua mente. Então, não sei até que ponto o uso de telas para o ensino de crianças realmente vai ser melhor do que o ensino tradicional. É uma questão a se discutir, né, Aline? E aí eu chamo a atenção também, porque quando a gente fala telas, né, aí pode ter um pai ou a mãe assistindo e diz assim, não, mas eu não dou o celular para o meu filho. Mas e a televisão? E quanto tablet? Tempo, né? Não, mas aí eu não dou o tablet, eu não dou o celular, mas e a televisão, Exatamente. né? A televisão entra nessa conta. Sim. Desenho a manhã toda, né? Por exemplo. Sim. E aí complica, né? E aí atrapalha a criança no sono, a agressividade. Então, os estudos demonstram o aumento da ansiedade, principalmente na adolescência, na depressão na adolescência e na idade adulta e nos idosos, e essa dificuldade das crianças se concentrarem, socializarem. Isso traz muitos prejuízos. Mas o que fazer, né, para burlar essa questão? Porque a gente vive nessa era digital, né? A gente não pode apartar, separar a criança desse meio. Mas é preciso ter cuidado, colocar a hora. Como é que vai funcionar isso? Como é que funciona isso? Não basta limitar o uso de telas. É preciso ter outras estratégias. Brincar. Precisa sentar para brincar com criança. Brincar é desenvolvimento motor, é desenvolvimento psíquico. Então, canetinha, lápis, giz de cera, massinha de modelar. Precisa ter outras estratégias para essa criança. Mas se você só oferece tela, a tela ela vai muito rápido, ela acaba viciando o cérebro, ela traz muita informação, muito estímulo. Então a criança fica ali só no processamento que muitas vezes ela não dá conta de fazer. Então ela fica estressada, aquela criança que fica demandante. Precisa sentar para brincar com a criança, retornar aqueles brinquedos antigos de encaixar, de madeira, porque você vai trabalhando o desenvolvimento motor. Senão as telas vão predominar. Então não basta dizer não, tem que criar outras estratégias. Outras alternativas, né? E brincar, acho que criança precisa brincar. Exatamente. Né? Isso é muito importante a gente reforçar isso. Lucas? Exatamente. É isso, eu estou satisfeito. Tá satisfeito? Eu queria ficar conversando com ela aqui, porque como tenho duas crianças em casa, é sempre bom, né, as dicas, as orientações, mas nosso tempo é curto, eu quero agradecer a sua participação, foi muito bom te ter aqui com a gente. Obrigada.